Shalom. Vamos falar um pouco hoje sobre a diferença que há entre a nova aliança e as boas novas. As boas novas são conhecidas no meio cristão como evangelho. Mas será que as boas novas e a aliança é a mesma coisa? Existe muita confusão entre esses dois conceitos. Mas afinal de contas, o que é a nova aliança? A nova aliança é uma promessa que é dada pelo Criador no Tanar, o Antigo Testamento, em referência à restauração de Israel das 12 tribos e o tabernáculo de Davi sob o governo do Mashiach. E a principal característica da nova aliança é que a Torá ela vai estar sendo praticada como sinal dos restaurados. A Torá ela será colocada no coração dos restaurados. Então esse é o principal sinal da nova aliança. Se a Torá ela for rejeitada ou substituída, como é o que se entende pela doutrina da graça, isso significa que a nova aliança ela não aconteceu. E as boas novas, ela é o anúncio da nova aliança, ela é o anúncio da Torá. Então, o que deveria ser o Evangelho? É o anúncio de que a Torá será restaurada como sinal de aliança para os restaurados. Se a Torá for rejeitada ou for substituída, segundo a doutrina da graça, isso é uma clara rejeição da nova aliança, e não é as boas novas, já que as boas novas é o anúncio da nova aliança, é o anúncio da Torá sendo escrita no coração dos restaurados. A ideia central cristã é que o Novo Testamento ele anula o Velho Testamento e que a igreja será salva substituindo Israel, pelo fato de a graça rejeitar a Torá. Esse pensamento ele ignora as dezenas de profecias de restauração de Israel físico. O fato de rejeitar a Torá, de negar a lei, isso não coloca ninguém dentro do aspecto da chamada graça. Muito pelo contrário. O favor imerecido, ele é dado àqueles que se arrependem dos seus pecados e param de transgredir a Torá. Então, para esses, o favor imerecido, ele é dado. Essa doutrina da graça, ela não encontra nenhum respaldo bíblico, já que a igreja ela não cumpre alguns requisitos proféticos, como, por exemplo, aceitar a Torá. No lugar disso, a doutrina da graça rejeita essa profecia. Outro ponto importante. Será que a maioria das pessoas já conhecem o Eterno sem precisar ser ensinadas? A resposta é não. Não conhecem. Em primeiro lugar, as pessoas conhecem o Theos, ou seja, conhecem Deus, segundo a cultura greco-romana. As descrições de Deus, elas são contrárias às descrições do Criador do universo. Deus, o Theos, das filosofias gregas, e o Deus Pai, ou Júpiter, das religiões romanas, não se enquadram nas descrições de Elohim, de Avraham, Isaac e Jacó. Ou seja, o Deus que as religiões elas estão ensinando às pessoas, e eu não digo só do cristianismo, mas de outras religiões, é um Deus, ou um Theos, ou Júpiter, que são conceitos da filosofia grega e da religiosidade romana. Então esse é Deus. Esse aí não é compatível e não se enquadra com as descrições do Elohim, de Avraham, Isaac e Jacó. Não é a mesma coisa. Em resumo, o povo ainda continua no paganismo e desconhecendo o Criador. O profeta Jeremias, por exemplo, ele faz uma descrição de pessoas, de situações em que as pessoas elas estariam presas aos conhecimentos gentílicos. Como, de fato, as religiões elas estão presas ao conhecimento greco-romano. Por mais que eles leiam a Bíblia, mas
o tipo de conhecimento, o tipo de espírito, vamos dizer assim, que está dentro dessas pessoas, dentro desses conceitos, são doutrinas de homens, são coisas criadas por filosofias gregas e pela religiosidade romana. Os pais da igreja, por exemplo, eles vêm do helenismo, eles vêm da cultura greco-romana e de misticismos de muitas outras religiões. E nós encontramos, para a gente poder finalizar o entendimento da nova aliança, para a gente não entrar muito nessa questão de descrição de Deus, ou Theos, greco-romano, e do Elohim de Abraham, Isaac e Jacob, nós encontramos Ezequiel fazendo uma afirmação profética, também fundamentada por Jeremias. Em Ezequiel 37, verso 26 e 27, em relação à nova aliança, está escrito assim: farei com eles uma nova aliança de paz, que será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Essa aliança de paz, ela ainda não se cumpriu. A casa de Judá ainda se encontra no exílio, e os descendentes das 10 tribos perdidas, ou casa de Efraim ou casa de Israel, ainda não foram restaurados. Ainda estão presos nas religiões, ainda não estão conhecendo o Criador, ainda não permitiram que a Torá fosse escrita nos corações deles. Então, nós ainda não chegamos na plenitude dos gentios, que é o quê? É a aplicação da nova aliança, ou seja, da Torá sendo escrita no coração de todos esses povos. O templo de Jerusalém perpétuo, não feito por mãos humanas, ainda não está entre nós. Então, concluindo, a nova aliança não se concretizou ainda, mas ela está caminhando, ela está acontecendo. E depende muito que nós busquemos esse conhecimento, busquemos esse discernimento, e nós precisamos de descolar das doutrinas, das filosofias, de tudo aquilo que é ensinado pela criatividade humana, e nos voltarmos de fato para aquilo que é revelado pelo Criador, pelo Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacob.